Nessa aula eu vou introduzir vocês a melhor calculadora geodésica que vocês vão encontrar na internet. É o acidome.com. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site certinho para vocês conseguirem entrar. Ele é o site mais complexo, tá, de calculadora de domos que vocês vão encontrar, mas eu digo complexo não só no sentido de, nossa, é muito complicado. É o site que tem mais ferramentas e que vocês vão conseguir fazer mais coisas com ele, tá? É o site que vocês conseguem uma calculadora adequada para vocês conseguirem fazer um domo pelo método Good Karma, tá? Ele vai te dar todos os dados muito certinho de ângulos de corte, até de placas de cobertura. Ele te dá dados relacionados à área de cobertura que você tem no domo, área de base. Vocês vão ver que tem muita coisa legal aqui nesse site. E é isso que eu vou estar apresentando aqui para vocês nessa aula sobre a calculadora, tá? Vou explorar aqui algumas ferramentas dessa calculadora junto com vocês, mas vocês conseguem também entrar já aí da casa de vocês para conseguir fazer alguns experimentos, tá? Aqui a gente tem um domo geodésico, você consegue pegar e rotacionar essa estrutura, tá? Para você conseguir observar ela direitinho. Já adiantando aqui para vocês, ela aqui em cima, nessa parte, primeiramente, na verdade, você consegue alterar a linguagem, tá bom? Aqui você não vai encontrar o português, no meu caso, eu me viro muito bem com o inglês, eu prefiro do que o espanhol, mas vocês também conseguem mudar a calculadora para o espanhol, tá bom? Tem outras opções aqui de línguas para vocês, mas vocês não vão. Se vocês entenderem tudo que eu vou passar aqui na aula para vocês não vão precisar também muito entender no inglês, tá? Ou a língua que seja que vocês vão colocar aqui. Vocês só vão, na verdade, depois precisar saber interpretar corretamente os dados que vocês vão encontrar aqui no site. Então, eu costumo utilizar o site em inglês, tá bom? Aqui eu já vou mostrar algumas ferramentas que esse site tem aqui em cima, que são bem legais. Aqui a gente está no framework, né, que a gente está vendo aqui toda a parte da estrutura do domo, né? As cores diferentes são arestas aqui de tamanhos diferentes que a gente vai precisar cortar, né, nesse método em Good Karma. Aqui, quando a gente clica em Base, né, a base, a gente consegue certinho alguns dados relacionados à base, né? Tô dando um zoom aqui para vocês entenderem aqui que ele te dá certinho, né, a medida de todos os lados aqui dessa base, das peças de lateral. E mais importante, né, para vocês conseguirem depois, que vocês vão construir esse domo em cima de algum lugar, né, você precisa saber, né, a distância do centro do domo até a borda, né, essa distância ali da base, para você conseguir ter espaço suficiente. E às vezes é interessante, né, tem muitas pessoas que projetam uma base exatamente do tamanho do domo, e o fato de você ter esse site possibilita que você faça isso, de você projetar bases que sejam exatamente do tamanho do domo. E olha, eu vou falar para vocês, o site é extremamente preciso, tá bom? Se você for extremamente preciso com milimetragem nos cortes, você não precisa ter medo nenhum de assumir que essa distância em milímetros é exatamente essa que você vai ter quando você fizer a estrutura, tá? Se todos os dados que você colocar aqui estiverem corretos, eu te dou certeza de que isso vai dar certo, porque o site é extremamente preciso. Então, aqui, né, nessa função da base, ele vai te dar certinho as distâncias aqui de centro até a lateral do domo. Aqui a gente volta para a parte estrutural, né, que é o que eu estava vendo aqui no início. Aqui no esquema, né, a gente consegue ver a ilustração certinho. Cada letra dessa representa uma peça, né, está representada por uma cor, né, aqui no caso a letra I é esse azul escuro, é a peça I que vocês vão trabalhar. Vocês vão estar mais familiarizados com isso depois que vocês começarem a fazer o corte das peças, mas aqui você consegue ver certinho, né, as letras G, H, I, A, B, C, né, no caso parece ser muito complexo, mas para esse domo especificamente que a gente está vendo aqui, que é o de frequência 3, que é exatamente o domo que eu vou construir aqui nesse curso junto com vocês, parece muito complicado, tem um monte de letra, mas na verdade a gente tem só três tipos de triângulos diferentes, tá? A gente tem um triângulo aqui que é o triângulo ABC, né, formado por uma peça A, uma peça B e uma peça C, que estão representados aqui em vermelho, amarelo e verde. Você vê que sempre quando tem vermelho, amarelo ou verde é sempre esse triângulo ABC. A gente tem um triângulo DEF, né, que está representado aqui por esse verde azulado, né, junto com o rosa e um azul escuro.
E a gente tem o triângulo GHI, né, que é laranja e 2 tons de azul aqui diferente, né, representando o triângulo GHI. Então, na hora que você vê esse esquema de primeira vez, é meio assustador, mas na verdade aqui ele está representando simplesmente 3 tipos de triângulo diferente, né? Você percebe que o triângulo GHI, por exemplo, é o triângulo que vai compor os pentágonos dessa estrutura, né? Que eu estava falando para vocês na aula anterior, né? Que a estrutura é composta por pentágonos e hexágonos. Então você percebe aqui que o pentágono está sendo formado por esse triângulo composto por G, H e I. Então aqui no esquema você consegue entender direitinho como é composto esse domo. Isso é importante na hora depois de você fazer a montagem, tá? De você entrar nesse site e olhar com bastante cuidado, né? Todas essas informações que você está vendo aqui. Vamos olhar aqui agora para esse triângulo GHI para vocês entenderem como que funciona um triângulo de Karma, tá? Aqui vocês veem essa aresta laranja, ela termina já encaixando essa aresta azul um pouquinho mais claro, tá? Você vê que existe aqui um ângulo de encaixe entre as duas peças, que é o que vocês vão construir ali nas primeiras aulas práticas, né? Nas aulas relacionadas a corte da estrutura Good Karma. Então, o triângulo, aqui a aresta laranja, liga aqui nessa azul claro, que vai ligar aqui na azul escuro, e a gente tem um triângulo Good Karma, né? Que a gente chama, que é um triângulo com esse tipo de montagem. Você vê que aqui, essa aresta azul claro está sobrepondo a laranja, né? Ela está aqui por cima, ao mesmo tempo que na próxima aresta, na junção da azul escuro com a azul clara, a azul escura que vai estar por cima, e aqui nessa outra ponta a laranja que está por cima. Então, ela segue se você observar bem, né, estudar esse projeto aqui nesse site, você vai começar a entender, na verdade, como que funciona esses triângulos. Isso é muito importante para você depois ter clareza, entender tudo direitinho quando você for montar, né, o seu domo. Então esse site é muito legal porque ele te dá todos esses dados, né, importantes ali para você entender, né, como que se monta um domo geodésico, né, como é que é todo esse esquema de montagem de um domo geodésico. Aqui a gente tem aqui a parte de cobertura também, que é muito importante. Ela aqui já não está mostrando nada relacionado à parte estrutural em madeira, mas está mostrando relacionado aos triângulos que você vai cortar futuramente para parafusar no seu domo, tá? Por cima dele. Toda a parte de cobertura. Os triângulos vermelhos são um tipo de triângulo, enquanto os triângulos amarelos são outros e os verdes são outros, né? Para esse domo especificamente, a gente tem 3 tipos aqui de triângulos diferentes para cobertura dessa estrutura. Aqui, já adiantando para vocês, o site tem uma ferramenta muito interessante, que é quando você clica em determinado triângulo, ele desaparece, tá? Então você consegue até pelo próprio site, sem precisar entrar no SketchUp ou algum tipo de software de arquitetura, você consegue atualizar nele, né, fazer aqui diretamente no site alguns ensaios aqui sobre janelas, tá? Sobre as aberturas que você quer colocar no seu domo. Então, aqui a gente coloca de volta essas partes de cobertura, mas mais para mostrar para vocês que é possível você também visualizar todas as janelas do domo que você está projetando aqui diretamente no site. Essa parte aqui de tente, aqui ele está carregado uma imagem direto do site, mas é mais que você consegue colocar uma textura de madeira aqui, faz um upload para o site e conseguir ver o domo com algum tipo de cara externa, tá? Mas eu geralmente não utilizo aqui essa ferramenta, tá? Para mim vai do cover aqui para trás, cover, o esquema, né, de toda a parte estrutural, aqui o desenho do domo estrutural também e a parte da base, tá? Então, para vocês verem, realmente é um site incrível para vocês fazerem ali o projeto do domo de vocês, tá? Realmente é incrível o trabalho que eles fizeram aqui nesse site, porque realmente tem tudo que você precisa para fazer um domo. Então, começando aqui, né? Ele começa aqui por essa em primeiro item aqui, né? No poliedro, aqui está escrito icosaedro, que é a forma base do domo geodésico que eu falei para vocês. Aqui ele te dá uma outra opção aqui de octaedro, que ele te dá uma estrutura, né, de um domo aqui, que a parte superior dele é quadrada, né, uma forma até um pouco mais estranha, né, ele tem aqui algumas outras formas também de se fazer um domo geodésico, mas eu geralmente recomendo que você use o icosaedro, tá, que é a forma do domo geodésico, assim, clássico, né, derivado do icosaedro, e aí a partir desse icosaedro, né, que a gente tem as frequências que eu mostrei para vocês ali na aula passada. Então aqui a gente está num domo de frequência 3,
mas a gente também consegue colocar aqui a frequência 1. Uma frequência 1, lembrando que ela é o próprio icosaedro, tá bom? O icosaedro aqui sem a parte de baixo dele, né? Já adiantando aqui, ó, eu consigo colocar ele a forma inteira. Então aqui a gente tem a forma do icosaedro, né? O sólido platônico de todos os lados iguais, por isso que todas as peças estão em vermelho. Aí aqui a gente tem, por exemplo, a frequência 2. Aqui ele está mais da metade da forma, aqui, ó. Ele está cortando exatamente na metade. Já adiantando, né, que eu estou mexendo aqui sobre quantos por cento aqui da esfera que você tem, aqui, né, a gente está cortando aqui meia esfera, né? A gente tem exatamente um domo aqui de frequência 2, né? A esfera está sendo cortada na metade, mas a gente consegue também colocar aqui 3/4 da esfera, né? Ela maior que a metade, no caso ela aqui não está com a base reta, né? Que eu já vou explicar também sobre isso para vocês, que é um ponto bem importante. A gente consegue colocar também a esfera completa num domo de frequência 2. Então você tem aqui ferramentas incríveis nesse site para você conseguir projetar um domo de forma assim muito correta, muito adequada. Aqui eu vou mudar para a frequência 3, porque a frequência 3 é o domo que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, tá bom? Então aqui a gente tem um domo de frequência 3, mas antes de tudo eu quero falar uma coisa muito importante para vocês sobre o domo de frequência 3, tá bom? Tem alguns domos, como por exemplo o de frequência 2 e o de frequência 4, que a linha de divisão de metade da esfera dá exatamente numa linha reta, né, no domo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no de frequência 2 para vocês entenderem. Aqui, ó, a linha de divisão, né, de meia esfera, o domo ele tem, né, arestas aqui, né, que formam uma base perfeita para metade dessa esfera. No caso, o domo de frequência 3, para vocês entenderem, a metade da esfera ela passa exatamente entre aqui essa linha aqui um pouco mais superior e essa linha inferior, tá? Ela passa exatamente entre essas duas linhas. Então, o domo de frequência 3, ele não é construído em meia esfera exata, tá bom? Ele não é possível ser construído em meia esfera exata. Ou você utiliza um pouco menos da metade da esfera, que seria isso, você consegue fazer ele, né, um pouco mais raso, ou você faz ele um pouco maior do que a metade da esfera, tá? Então, a gente tem aqui essas duas opções para fazer o domo de frequência 3, e vocês devem ter percebido um outro ponto importante sobre o domo de frequência 3. Essas duas linhas, né, que não são a linha de divisão da metade, você percebe que tanto a superior quanto a inferior, elas não são perfeitamente retas. Elas têm aqui uma irregularidade, tá? Que seria, assim, bem esquisito você montar um domo, né, principalmente um domo de madeira ali, que você vai utilizar ali como um domo coberto já, né, sem que ele consiga ter um encaixe perfeito com o chão. Então, é importante vocês perceberem que ele não tem a base plana, e existem duas soluções para isso que eu vou explicar aqui para vocês no site aqui a respeito da calculadora. Muito importante vocês entenderem esse ponto a respeito desse domo de frequência 3. Existem dois métodos aqui de você fazer isso, né? O primeiro deles, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, é você clicar aqui nesse lugar aqui no canto que chama Flat Base, né? Base reta. Você só marca essa opção, ele automaticamente, magicamente, ele arruma essa base reta, tá? Mas o que faz esse item aqui, né, de base reta, né, de flat base? Ele nada mais, nada menos do que ele pega algumas arestas só aqui nessa região aqui da base e ele altera o tamanho delas para que você tenha uma base perfeita, tá? Tá vendo que surgem essas novas cores aqui, né, azul claro e roxo claro. Então, ela altera alguns tamanhos de aresta para você conseguir ter uma base reta, tá bom? Isso é um dos métodos de você conseguir fazer esse domo de frequência 3 com uma base plana. Mas existe um outro jeito, que é o que eu utilizo e seria o que eu recomendaria para vocês, tá bom? Aqui, nesse método de subdivisão, que vocês veem aqui logo embaixo, né? Que ele está aqui em equal chords, né? Cordas iguais, que chama.
existe esse outro método de subdivisão que chama Kruski, né? Não sei nem como que se pronuncia, né? Acredito até que seja um nome russo. E esse método de subdivisão, ele automaticamente deixa a base plana, tá? Só que em vez dele alterar alguns tamanhos aqui da base e você ter ali, eu considero até mais complexo você mudar alguns tamanhos aqui próximos à base, porque você tem mais peças diferentes para você trabalhar. Esse método aqui de subdivisão, esse Kruski, né, que é o que eu utilizei aqui nesse momento, ele faz o seguinte, né, tenta acompanhar esse raciocínio. Para ele deixar a base 100% plana, ele altera milimetricamente todas as arestas desse domo para que a hora que chega aqui na base tá uma base perfeita, tá? Então é uma alteração em nível integral no domo, né? Ele altera o domo inteiro milimetricamente o tamanho de algumas arestas para que você tenha aí a hora que você chegue na base você tenha essa base reta perfeita, tá? Eu altamente recomendo esse método, né? Esse método do Kruski aqui para que você tenha uma base perfeita no seu domo, ao invés de colocar aqui no cordas iguais, né, o equal chords, e o flat base que eu considero isso um pouco mais difícil, porque não é porque é mais difícil, mas você tem mais varas de tamanhos diferentes para você produzir, tá? Aqui mais para frente na aula eu já vou chegar aqui na produção, né, das peças que vocês vão precisar do domo, e vocês vão ver que nesse método de base, né, de base reta, né, utilizando aqui as cordas iguais, você vai ter mais peças de tamanhos diferentes, tá? Você vai ter mais peças, é o mesmo número de peças, mas você vai ter ali pelo menos uns 4, se eu não me engano, tamanhos diferentes de peça para você produzir para esse domo, tá? Então eu considero ele um pouco mais complicado. Recomendo vocês usarem aqui o Kruski, né, como método de subdivisão para vocês fazerem esse domo de frequência 3. Então, a parte mais importante aqui do site, né, sobre o projeto de domo é essa, aqui que eu mostrei para vocês. Aqui, né, voltando aqui parte da esfera, vocês conseguem ter um pouco menos da metade, né, para o domo de frequência 3 e mais da metade. Depois, inclusive, entra nesse site e dá uma explorada. Eu tenho certeza que vocês vão ver bastante coisa legal aqui para vocês fazerem, tá? Aqui o raio do domo, muito importante, o raio da esfera. Né? O raio, lembrando, é a metade do diâmetro, tá? Aqui, ele sempre quando você entra no nosso domo, ele, pelo menos no meu computador, acredito que em todos ele começa aqui com 2,20, né? 2,20 metros. Vamos aqui trabalhar com o domo de 2,5 metros de raio, 5 de diâmetro, que é o que eu vou fazer aqui na minha oficina, nesse curso, tá? Então, coloquei aqui um raio de 2,5 metros. Então, esse é um domo de 5 metros de diâmetro, 2,5 metros de raio. Aqui a conexão tipo Ego de Karma, que é o domo que eu estou ensinando vocês a fazer. E aqui, Timber Size. Isso é um ponto muito importante, tá bom? Vocês vão errar e fazer cortes errados se vocês não derem atenção ao Timber Size. O que seria o Timber Size, né? Traduzindo aqui para vocês, é o tamanho das madeiras que você tem, né? As dimensões de largura e profundidade aí dessas madeiras que você tem, né? Dessas ripas, caibros, independente do tipo ali de madeira que você vai utilizar, você tem que obrigatoriamente colocar as dimensões das madeiras que vocês têm na sua oficina aqui na calculadora para vocês conseguirem os dados perfeitos para vocês conseguirem montar o domo de vocês. Então, reforçando, se os dados que vocês colocarem sobre a grossura da madeira tiver equivocado, tiver errado, você vai ter problemas com a montagem desse domo, já te adiantando, isso é uma certeza, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante, primeiro, é que as madeiras que você vai ter para a produção desse domo sejam todas aparelhadas com a mesma largura e profundidade, tá? A mesma, assim, uma coisa muito importante para você construir um domo de forma assim muito exemplar é que as suas madeiras tenham a mesma dimensão entre elas, tá bom? A mesma dimensão, não que é a mesma largura e a mesma profundidade, mas que todas as madeiras que você tenha na sua oficina tenham sido aparelhadas, né, com a sua largura ali e profundidade praticamente idênticos, tá bom? Então, aqui a gente tem o dado em milímetros, né? Aqui,
essa informação aqui de cima está relacionada à profundidade aqui da madeira, né, que seria essa dimensão da madeira do lado externo para o lado interno do domo, tá? Aqui que você está vendo a lateral dessas madeiras, só para te dar um exemplo, aqui está com 120, se eu colocar 200, né, que são 20 centímetros de profundidade, ó como ele aumenta, né, o tamanho dessas madeiras. Agora, se a gente trabalha com uma madeira de, por exemplo, 7 centímetros de profundidade, que é 70 milímetros, ela fica aqui mais rasa. Então é importante que você coloque aqui corretamente os dados das madeiras que vocês têm aí na sua oficina, na sua casa, né, para que você consiga fazer um cálculo adequado aqui do tamanho das peças para você conseguir construir o seu domo de forma perfeita, senão você realmente vai ter problemas. Então, eu recomendo que você coloque esses dados aqui só depois que você tiver as madeiras na sua oficina e que você meça ali utilizando uma régua, utilizando o paquímetro, né? Qualquer coisa que você tenha ali para medir a largura dessas peças e coloca aqui, tá bom? Considerando os milímetros, se sua peça tiver 2 centímetros e 3 milímetros, você vai colocar aqui 23 milímetros a grossura aqui dessa peça, tá? Considera todo milímetro, tá bom? Então, lembrando, todas as suas madeiras precisam estar nas mesmas condições ali de largura e de profundidade, e lembra de colocar os dados aqui nesse site do Acidome, exatamente os dados de madeira, né, que você tem na sua oficina. Se você fizer isso, você não vai ter, assim, e também seguir, né, todos os outros passos, mas já é um grande passo para você conseguir construir o seu domo de forma correta, tá? Porque se você acertar nisso, todos os dados que o Acidome vai te dar, que eu te digo, são extremamente precisos, você vai conseguir fazer o seu domo tranquilamente, tá? Então aqui, vou deixar aqui em 20 centímetros, né? 2 centímetros, na verdade, 20 milímetros. 2 centímetros por 7 centímetros, tá? É uma medida aqui, tudo depende do tamanho da madeira, do tamanho não, né? Do tipo de madeira que você vai utilizar. Tem gente que constrói domo com pinos, tem gente que constrói domo com madeira dura. Eu, por exemplo, construo domo com madeira, não utilizo pinos, mas eu vou falar também um pouco mais sobre isso depois com vocês, tá? Que é importante mais vocês entenderem um pouco sobre a calculadora dos domos. Então, aqui você tem toda essa parte superior aqui do Acidome, são todas essas informações que eu passei aqui para vocês conseguirem projetar o domo corretamente. E aqui para baixo são todas as informações que vocês têm sobre esse domo que vocês colocaram aqui, né? Todas as informações dele, ele vai te dar, né, todas as peças desse domo aqui logo abaixo. Então aqui, né, nessa primeira parte aqui do Acidome, abaixo das informações, você vai ter o tamanho e ângulos das peças, tá? Eu vou falar aí um pouco mais, de forma um pouco mais elaborada sobre isso na primeira aula, sobre corte, tá? Que eu falo um pouco sobre a interpretação desses dados, então aqui eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu vou falar um pouco disso ainda quando a gente for cortar essas peças, mas basicamente aqui ele dá as medidas, né, que a gente tem para a peça A, né, que é a vermelha. Ele até coloca a cor certinho aqui, né, nesse círculo, né, da peça. A A são as peças vermelhas que a gente encontra aqui no projeto aqui acima, né? Então as peças A são as vermelhas, a peça B, né, as peças amarelas e assim por diante, né? Ele está bem sinalizado. Aqui em cima tem a quantidade das peças, tá? A gente vai ter 40 peças A, 40 peças B, 40 peças C, 35, 35. Então aqui a gente dá também a quantidade de peças. Um ponto muito importante para eu falar para vocês também não se confundirem, é que por algum motivo o Acidome, quando você, por exemplo, faz a edição de janelas, de tirar esses triângulos, ele calcula, ele acaba tirando, tá? Essas peças aqui da parte estrutural, quando você vai ver aqui, né, quantas peças que ele manda você fazer, você percebe que tem modificações, tá? Aqui no caso tá 39 já. Aqui eu volto aqui o triângulo vermelho, ele volta para 40. Então toma cuidado um pouco com essa questão de colocar as janelas para você não alterar antes de você ver, né, certinho quantas peças que você precisa para a parte estrutural, porque você precisa construir a parte estrutural completa, tá bom? Então, sempre vai ser esses dados, pelo menos para o domo de frequência 3, 40, 40, 40, 35, 35. Então,
Aqui ele vai te dar os tamanhos, né? A aresta maior, aqui ela vai te dar o comprimento total da peça, então você sempre vai no último número aqui que ele está te dando. No caso, 1079 milímetros seria 1 metro, 7 centímetros e 9 milímetros, né? O tamanho total dessa peça. Aqui ele te dá um ângulo em vermelho e um ângulo em azul. Vou falar mais sobre esses dois ângulos aqui que são muito importantes na aula de cortes, tá? Na aula que a gente for cortar a estrutura. Então aqui ele vai te dar todas as informações aqui sobre a parte estrutural, todas as peças que você precisa da peça A até a peça I. E aqui nessa parte de baixo do site você vai perceber, né, vai ver que ele te dá as placas que você vai utilizar para cobertura. Ele te dá os 3 triângulos diferentes que vocês têm quando vocês colocam aqui no cover, né? É exatamente o que a gente está vendo aqui nesse momento: o triângulo vermelho, o triângulo amarelo e o triângulo verde. Tá? Se a gente for aqui para baixo, aqui é o triângulo vermelho, né? Está até sinalizado aqui no número 1, número 2, o triângulo amarelo e o número 3, o triângulo verde. Então ele te dá também as medidas desse triângulo, tá? De que você vai utilizar depois para as placas de cobertura. Nos cortes das peças estruturais, isso daqui é irrelevante, tá? O que você vai estar olhando são essa parte aqui de cima. E aqui embaixo é para você ali estar esperto ali com cortes de cobertura, tá? Algumas coisas relacionadas às janelas também, depois eu vou explicar para vocês. Mas aqui ele te dá esses triângulos da parte de cobertura. Aqui, sempre lembrando que essa aresta, ele divide, né? Por exemplo, essa aresta vermelha, ele coloca aqui 551 milímetros e 551 milímetros, tá? Ele sempre divide aqui pela metade, né? Por algum motivo ele não te dá ali o tamanho total, mas aí você coloca, eu recomendo que você coloque no papel depois e você some, tá? 551 com 551 e coloca, né, esse dado total aí em milímetros do tamanho total dessa aresta. Você vê que ele sempre divide em dois valores, né? Aqui 577 e 477. Então soma esses dois valores aqui para você ter o tamanho total dessas arestas. Isso para todos esses triângulos aqui do domo. Bom, então essas são basicamente todas as informações importantes aqui que eu trago para você a respeito do site, tá? Recomendo que você entre nele, que você dê uma explorada, que você mexa um pouco nele. Tem uma última coisa só que interessante também de mostrar para vocês, aqui nesse item aqui em cima, ele te dá algumas informações interessantes sobre o domo, tá? Que você colocou aqui, né? Do raio, o tamanho da altura, o tamanho das peças, né? Aqui ele vai te dar a altura do domo, né? Da base até a parte mais alta do domo. Ele está falando que esse domo está com 2 metros e 97 centímetros. Te dá o raio da plataforma, né? O raio desse domo aqui nessa parte da base, né? Que está em 2 metros e 46, que é exatamente o raio quando você clica aqui em base, né, você percebe que está aqui realmente em 2 metros 456, né, que está arredondado para 46, sim. Aqui ele te dá a área em metros quadrados da plataforma, a gente está com uma área aqui em 18 metros quadrados, ponto 39, né, praticamente 18,40. Ele te dá a área da cobertura também em metros quadrados aqui desse domo. Então, se você der uma explorada aqui, né, você vai ver que essa parte aqui, ele te dá muitas informações ali, né, interessantes que podem ser úteis para você a respeito do domo. Bom, então por aqui a gente encerra essa aula aqui sobre o Acidome, sobre a calculadora de domo. Como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a essa aula, pode mandar uma mensagem, entre em contato direto comigo que eu estou à disposição para resolver. Um grande abraço para todo mundo.